Estamos de volta com Top Saúde aqui na TV Centro-Sul da Fundação Dom Alfredo Schaffler, que nos faz companhia hoje, como na maioria das terças, né, doutora Bárbara Rodrigues. Bom dia, doutora Bárbara, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos, é sempre um prazer, já me sinto em casa, é maravilhoso, as terças são maravilhosas. Com certeza, maravilhosos, porque temos você aqui trazendo tanta informação sobre saúde através dos alimentos. E a gente começou na semana passada a falar sobre a importância da alimentação no processo de hipertrofia, né, doutora Bárbara? Isso. Hoje a gente retoma, né, um assunto super importante, cada vez mais em alta, né? Embora nós sejamos fruto de uma geração sedentária, obesa, diabética, hipertensa e com muitos problemas com síndrome metabólica, que é a associação de duas ou mais dessas doenças, nós já temos sim alguma parte da população que tem se preocupado em fazer atividade física, em se alimentar melhor, em viver mais e melhor, porque a gente não tem como negar a preocupação que a gente precisa viver muito com qualidade de vida, porque ninguém quer chegar aos 100 anos, né, bem debilitado, dependendo de outras pessoas para comer, ou até mesmo de aparelhos, com todo aquele suporte técnico para viver 100 anos. Todo mundo quer viver 100 anos com muita vitalidade. E aí nós já temos, sim, uma parte da população que já está preocupada em se cuidar, se alimentar melhor, se exercitar, e a hipertrofia não deixa de ser uma preocupação, né, um objetivo de quem realmente quer se tornar uma pessoa mais saudável. Com certeza, é como você falou, um objetivo. Quem está gordinho quer emagrecer e hipertrofiar, né? Quer ganhar massa magra, quer músculo, quer aquele corpo mais definido. E a alimentação está diretamente ligada, né, doutora Bárbara? É uma das chaves principais, porque se não for pela alimentação e pela atividade física, a hipertrofia se torna impossível. É verdade. E quais os alimentos mais indicados para quem deseja hipertrofia? Em geral, as dietas, a alimentação para hipertrofia, a gente considera uma dieta quando é uma diferença muito grande do que você comia, né? A alimentação para hipertrofia é uma alimentação rica, geralmente, em proteínas, vitaminas, minerais, carboidratos de baixo índice glicêmico, que são os carboidratos bons, e dependendo do perfil metabólico do paciente, ela também vai ter um aporte de gorduras. Então, assim, toda alimentação, toda prescrição dietética, ela tem a distribuição de todos os macros e micronutrientes. Não existe dieta zero carboidrato, não existe dieta zero gordura, muito menos zero proteína. Além disso, ainda tem vitaminas e minerais. Então, as dietas que se vê, mesmo que elas sejam low carb, elas têm uma quantidade de carboidrato, tá? E geralmente são carboidratos de boa qualidade. Quando é low carb, o que eu costumo explicar para os meus pacientes? Então eu estou entrando numa dieta low carb. Sim, mas o carboidrato que eu estou tirando de você, ele é completamente desnecessário. Você consumir ele só tem te prejudicado. E o carboidrato que eu estou deixando é o carboidrato bom, que é o que realmente vai te ajudar nesse perfil que você procura. Então, toda dieta ela tem a distribuição de calorias por dia e distribuída em porcentagem de carboidrato, lipídios e proteínas. Em geral, quem quer hipertrofiar, a gente diminui as quantidades de carboidrato e de gorduras. E a gente aumenta a quantidade de proteínas. Dependendo do perfil do paciente, esse carboidrato pode ou não vir a ser low carb ou uma quantidade normal de carboidrato. Mas, em geral, riquíssimo em proteínas, porque as proteínas elas são aquelas que vão ajudar na regeneração muscular, vão favorecer a síntese de tecido muscular, vão ajudar na quebra de gordura, vão acelerar o processo metabólico de cicatrização, de energia, tudo isso. Então, as proteínas elas são, de fato, os nutrientes, né, que vão mais ajudar nesse processo de hipertrofia, além das vitaminas e dos minerais, porque precisa de força, de energia, de coragem. Quem passa por um processo de restrição calórica muito severo, geralmente tem quebra de unha, queda de cabelo, ressecamento da pele, ressecamento intestinal. Então, as vitaminas e os minerais também vão ajudar nesse suporte, né, junto com as proteínas. Então, cada nutriente tem lá a sua importância. Tudo é calculado, né,
a gente não faz uma distribuição aleatória, a gente calcula, a partir do perfil daquele paciente, a gente distribui os macronutrientes de acordo com as necessidades dele, de acordo com a atividade que ele vai praticar, com a rotina do paciente e com a necessidade. Doutora Bárbara falou aí sobre a low carb, né? É mito ou é verdade que tem um tempo determinado, que não se pode fazer a dieta low carb por muito tempo? Seguinte, a dieta low carb, ela é restrita em carboidrato. Se for uma dieta de boa qualidade, low carb, de boa qualidade, bem elaborada, bem calculada e com alimentos bem escolhidos, ela pode ser feita por muito tempo. Então, assim, em geral, as pessoas que têm facilidade de ganhar peso, elas vivem sempre em uma dieta low carb. Dieta low carb é a dieta pobre em carboidratos. Mas pobre em carboidratos, geralmente carboidrato ruim, que é aquele que a gente não precisa. Os bons permanecem. O que não se pode levar por muito tempo é a dieta que a gente chama cetogênica. A dieta cetogênica, ela é depois da low carb. Então, é uma dieta de praticamente zero carboidrato. Ela é mais restrita. Ela é bem mais restrita. Ela é uma dieta vamos dizer assim, a dieta do desespero, a dieta urgente. Seria a minha. Geralmente ela é uma dieta que a gente faz assim, para atletas, pessoas que vão competir. A gente tem pacientes que vão passar por algum processo, algum evento, alguma viagem, algum trabalho, que precisam Como você perder. disse, é bem urgente mesmo, porque eu preciso perder peso rápido, eu vou radicalizar. Mas, em geral, esse paciente que faz low carb, ele já tem uma rotina alimentar boa. Então, já é um paciente que está na dieta e ele precisa só daquele final para chegar no objetivo. Porque a dieta cetogênica, ela não é recomendada por mais que 21 dias, porque ela é muito restrita. Então, ela acaba comprometendo alguns sistemas e o metabolismo das pessoas. Então, a gente faz ela de 7 a 21 dias. Em geral, eu não gosto de passar de 14 dias, até porque ela é muito restrita e tem muitos pacientes que não conseguem se manter nela mais do que 21 dias. E até não é recomendado. Então, a gente só faz ela até 21 dias porque ela é realmente muito restrita. A low carb, não, ela é restrita em carboidrato, mas ainda existe o carboidrato bom. Ainda existe o carboidrato da batata doce, da batata, do arroz integral, do pão integral, só que são carboidratos de outra qualidade. E a cetogênica, não. A cetogênica não tem nada disso. Não tem nada disso. Zero carbo, literalmente, pode-se dizer. Então, a cetogênica é praticamente zero carbo. E aí, sim, essa cetogênica ela é bem radical e ela tem que ser muito bem escolhida, porque não é todo mundo que pode fazer ela. Doutora Bárbara, no caso, tem que ver o perfil do paciente, saber se ele está apto a fazer esse tipo de dieta, porque pode passar mal, é isso? Isso. Assim, pode passar mal, paciente pode ter comprometimento renal, paciente pode ter inúmeros distúrbios metabólicos. Então, assim, em geral, para o paciente entrar numa dieta muito restrita, como uma cetogênica, ou em geral, para eu aderir ao que o paciente me propõe em dietas que ele leu e que ele se informou e que ele tem vontade de fazer, eu não faço de cara. Em geral, eu acompanho o paciente primeiro, para eu ver o desempenho desse paciente, a capacidade desse paciente, os resultados, como o corpo dele está respondendo a uma dieta simples, para depois a gente entrar em dietas mais radicais. Existem dietas radicais, você prescreve, dependendo da demanda do paciente, sim. Tem pacientes que precisam competir, tem pacientes que têm objetivos altíssimos a serem alcançados. Se não forem dietas muito restritas e dietas muito diretas, sem muito mimimi, sem muita flexibilidade, tem que ser dietas fechadas. Não tem aquele crédito de refeição livre. Por quê? Porque ele tem um objetivo, tem um curto período de tempo para chegar lá. Então, eu geralmente preciso acompanhar o paciente para eu poder entender como o corpo dele reage e ver a capacidade dele de se adaptar a essa dieta. Se você chegar amanhã no meu consultório me pedindo para eu te prescrever uma cetogênica, eu não prescrevo. Porque é uma dieta muito severa, muito restrita e que a gente precisa, pelo menos, entender um pouco do metabolismo do paciente para a gente ver se ele vai ter Doutora condição. Bárbara, em relação
não só a cetogênica, acredito que para ela também, especialmente, mas em todas as dietas, é preciso fazer hemograma, por exemplo, para saber como está o corpo daquele paciente, quais as necessidades dele, para poder prescrever essas dietas, saber do que ele realmente precisa? Sim, em geral, a gente gosta sempre de ver os exames laboratoriais mais recentes do paciente. Em geral, quando eles procuram a nutricionista, eles já vêm de outros médicos, outras especialidades. Vem do endócrino, vem do cardiologista, vem do hepatologista, do gastro, já por outros problemas de saúde, né? O que é errado, que as pessoas esperam adoecer por outras causas para depois cuidar do peso, sendo que já vem com o peso elevado há muito tempo, né? Mas, enfim, eles geralmente vêm de outras especialidades e eles já vêm com exames laboratoriais e eu sempre peço para ver. Porque muda completamente o rumo da dieta eu ver os exames laboratoriais, porque tem inúmeros fatores da alimentação que interferem nos seus exames laboratoriais. Então, se ele não tem exames, fez há mais de 2 anos, geralmente eu peço, prescrevo. E quando ele já tem, de 6 meses para cá, o perfil não mudou muito, a não ser que ele tenha dito que fez uma mudança drástica na vida dele. Geralmente não. De 6 meses para cá, ele não fez grandes mudanças nem na vida, nem na alimentação. Os exames servem. Mas é fundamental ver, porque a gente tem glicemia de jejum, é decisivo na quantidade de carboidrato que você vai prescrever. A gente tem sinais de esteatose hepática, colesterol alto, LDL, HDL, colesteróis e frações, que são decisivos para prescrever gordura. A gente tem função renal, que é decisivo para prescrever proteína, suplemento proteico, como whey, creatina. A gente precisa saber como é que está, pelo menos, a função renal básica, que é a que o hemograma mostra, porque existem exames mais complexos. Esses a gente só realmente encaminha para o especialista quando no hemograma dá muito alterado. Então, tem pacientes com enzimas hepáticas, né, são as enzimas do fígado, que dão muito alteradas. Pode ser indicativo de várias coisas, né? Pode ser das coisas mais leves até as mais graves. A gente encaminha ao especialista e a gente já faz uma dieta restrita, né? E direcionada para tratar problemas hepáticos. E aí a gente vai investigar junto com o especialista. Então, exames laboratoriais, até para os nutricionistas, é fundamental. A gente vê ferritina, se precisa caprichar na quantidade de ferro. A gente vê vitaminas, se precisa caprichar na ingestão de vitamina A, vitamina D, vitamina K. Então, a gente vê o hemograma em si, que tem plaqueta, tem fator de coagulação. A gente vê se precisa de vitamina K, ferro, cálcio, muita coisa está relacionada à dieta, que no hemograma a gente tem uma foto de como o paciente está por dentro. Doutora, falou aí sobre a quantidade de proteína. Uma vez me disseram que proteína demais também faz mal. É verdade, né? Só comer frango, comer ovo, tomar suplemento whey, no caso, não pode, né? Tem que ter um limite. Proteína demais sobrecarrega os rins, né? Elas são metabolizadas nos rins e os rins, eles têm um limite, né? A gente não pode exacerbar o rim porque ele vai pedir socorro e ele vai dar um nocaute e ele vai te deixar na mão, porque ele está ali funcionando. Mas todo mundo tem um limite, né, e uma carga que aguenta. Se a gente sobrecarregar o rim com muita proteína, a gente vai ter uma depressão, né, a gente vai ter um déficit na função renal. E isso pode prejudicar desde os comprometimentos mais leves até os mais graves. Então, o que a gente tem que ficar muito atento, principalmente as pessoas que gostam muito de academia, de atividade física, essas pessoas muito ligadas no culto ao corpo, que é em ter um corpo mais definido, hipertrofiar mais e mais rápido, que as pessoas querem resultado imediato, né? As pessoas não querem a constância, eles querem começar hoje, amanhã, barriga de tanquinho. Então, a gente tem que ficar muito atenta, porque essas pessoas, elas ficam desesperadas para chegar no seu objetivo mais rápido e elas vão abusar daquilo que vai ajudar, que pode trazer um resultado muito rápido para elas. Então, geralmente, elas abusam da quantidade de proteína, né? E elas nem sempre têm a quantidade de água necessária para digerir, para fazer o rim funcionar e digerir toda essa proteína que eles estão consumindo. Então, a gente tem que calcular, é uma quantidade calculada, em grama, dividida pelos alimentos que você come durante o dia.
Isso precisa ser calculado. Então, os nutricionistas calculam, os atletas não. Eles gostam de caprichar mais e sempre aumentar um pouco a quantidade de proteína que a gente prescreve, porque eles acham quanto mais, melhor. É muito bom, muito é muito bom, mas o excesso também adoece, também prejudica. E aí, em geral, quando eles adoecem, eles não dizem que fizeram isso, eles culpam o nutricionista, né? Eles falam que foi acompanhamento nutricionista, eu estava sendo acompanhada pelo nutricionista, não sei por que aconteceu isso, né? Então, em geral, eles não dizem que eles se autoprescreveram e geralmente de forma muito exagerada. Nós falávamos já houve um programa que falávamos sobre a suplementação, né? Que falava sobre praticamente uma automedicação, não é isso? Você consumir proteína, demais, outros suplementos, sem saber a quantidade correta. E mesmo que seja proteína, um nutriente que a gente tem que consumir, que a gente precisa, mas em excesso também prejudica muito. E os suplementos e as proteínas, elas às vezes, os atletas, as pessoas que fazem dieta, elas consomem esses produtos que tem muita coisa mascarada dentro dele. Então, assim, ainda tem que ter essa seletividade, essa informação, para a pessoa ler, se informar, estudar o que é que eu realmente estou consumindo. E, na dúvida, leva para o nutricionista, tirar foto, leva o rótulo, leva o frasco, mostra para o nutricionista se você realmente deve consumir, porque nós vamos te orientar direitinho. Você, geralmente, por conta própria, você fica, como é que a gente diz? As pessoas elas ficam impressionadas e tentadas a cair naqueles golpes de alta performance, resultado rápido em pouco tempo, um resultado maravilhoso. Então, assim, essas pessoas costumam consumir de forma indiscriminada, muito. E proteína demais prejudicam os rins e a gente vê cada vez mais comum isso. A gente vê pessoas que começam a sentir desconforto, quando faz o exame, está lá ureia creatinina já bem alterada, né? Às vezes tem calcificação, às vezes tem alguma coisa dentro dos rins que não está conseguindo processar, digerir e eliminar. E aí vai ficando, vai acumulando e vai prejudicando. Com certeza. E quando vem descobrir, talvez seja até tarde, já digamos assim, já tem muita coisa. Já. Eu posso estar errada, posso estar enganada, mas para mim tudo que é milagroso, que promete tudo muito rápido, pode até ser bom naquele momento, mas depois vem a consequência. Desconfie. Porque eu vejo assim, pessoas que fazem protocolos, dietas mirabolantes, tomam medicação que vai emagrecer 10 quilos em um mês, que vai fazer 1001 coisa. Para mim pode ser bom naquele momento, mas depois acredito que vai vir. Tem muita consequência. Vai vir o preço. E assim, o processo de emagrecimento, falando mais do mesmo. O processo de emagrecimento, ele não envolve só o fisiológico, ele envolve o psicológico. Então, assim, emagreça, eu tenho pessoas que chegam para mim e dizem, eu quero perder 10 quilos em um mês. Então, assim, a pessoa que perde 10 quilos em um mês, ela vai passar por essa restrição durante 30 dias, ela vai perder os 10 quilos em um mês. Não é impossível, a questão é essa, não é impossível. Mas ela não se preparou para os próximos 30 dias. Porque nos próximos 30 dias ela vai querer comer tudo que nesses 30 ela não comeu. Porque para ela era só por 30 dias. Então, assim, o que é que a gente precisa fazer? Um trabalho mental com o paciente, que é uma mudança de estilo de vida. Não tem como o paciente que já tem obesidade, sobrepeso e obesidade, ele já tem uma tendência a engordar de novo. Não adianta a gente dizer para ele que ele vai poder comer tudo que ele quiser, porque ele não pode mais, ele não vai poder. Então, assim, vai ser uma vida de equilíbrio e compensações. Mas não tem como o paciente simplesmente fazer por 30 dias e o restante da vida inteira comer tudo o que quiser, porque ele não vai conseguir o objetivo. Então, é um trabalho mental, é se preparar. É por isso que cirurgia bariátrica tem que fazer todo um acompanhamento psicológico, porque se o paciente não entender as mudanças que ele vai precisar fazer na vida dele, a cirurgia não vai servir de nada. E a gente vê, né, pessoas que fizeram bariátrica e voltaram a engordar. Eu acho que o emagrecimento está diretamente ligado à hipertrofia, porque quem busca a hipertrofia quer perder gordura. Isso, né? Mesmo. É uma coisa ligada à outra. Que o amigo que é personal falou que 70% do processo é a alimentação e os 30% é lá os exercícios físicos, não é, doutora? É verdade, isso é verdade. A alimentação pode contribuir com 70% ou até mais. Uma alimentação bem ajustadinha, bem disciplinada, pode contribuir de 70% até 80%.
80% Tá vendo como é com a importante? hipertrofia. E o restante é a atividade física. Portanto, aquelas pessoas que não querem fazer atividade física intensa, leve a moderada, já ajuda. Não precisa ir para a academia 2 vezes por dia, fazer atividade física 2 vezes por dia. Se a alimentação for muito boa, a atividade física é só um complemento. Doutora, falávamos sobre proteínas, sobre vitaminas. A suplementação, qual a importância da suplementação vitamínica, dessa proteína, de todos esses processos aí, nesse processo de hipertrofia? No processo de hipertrofia, em geral, a gente faz dietas que não são muito ricas em muitas calorias, né? E aí, pelo processo de hipertrofia, os nossos pacientes precisarem de mais quantidade de alimentos proteicos, nem sempre esses alimentos são ricos em vitaminas e minerais. Então, a gente tenta fazer todo esse balanço e colocar também a ingestão de vitaminas e minerais, como frutas, legumes, verduras. E a gente tenta fazer com que não haja deficiência. No entanto, pode haver. Em geral, há. Porque as quantidades que a gente precisa de vitamina até que são poucas. Mas o que a gente consome na alimentação é mínimo, porque as pessoas ainda não têm o hábito de fazer uma alimentação à base de legumes, frutas e hortaliças, que é onde a gente tem maior quantidade de vitaminas e minerais. Então, a gente geralmente suplementa por aqueles fatores que eu citei. Deficiência de vitaminas e minerais, da sonolência, falta de coragem, falta de energia, queda de cabelo, ressecamento da pele, unhas quebradiças, lábio ressecado, tudo isso é deficiência de vitaminas e minerais. Então, a gente precisa suplementar para não comprometer o bem-estar, a saúde das pessoas que estão no processo de hipertrofia. Então, essa quantidade de vitaminas e minerais que a gente precisa consumir não é alta, mas a gente não consegue consumir nem essa pequena quantidade. E aí a suplementação é a saída, é uma ótima opção. E a suplementação, no caso, de proteína? Porque tem gente que não gosta muito de carne, abusou o ovo, digamos assim, e pode fazer essa suplementação, essa inclusão da proteína? Pode e deve. Tanto para as pessoas que, embora consumam carne, ovo, frango, peixe, feijão, e não atingem a quantidade ideal no dia, a gente suplementa, como para aquelas pessoas que não gostam de nada disso. Nós temos pessoas veganas e vegetarianas que não consomem proteína animal, só vegetal. A quantidade de proteína nos alimentos de origem vegetal é bem inferior aos de origem animal, como o ovo, o frango, a carne. Então, a solução é suplementar. A gente tem suplementos muito bons que substituem e complementam. Então, substituem quando a pessoa opta por não comer e complementam quando a pessoa já tem uma dieta bem ajustadinha e, mesmo assim, excede a quantidade. Tem pessoas que não conseguem comer tantos ovos por dia, 200 gramas de carne por refeição, porque é um volume muito grande. Então, a gente suplementa, porque numa dosezinha menor de suplementação, a gente consegue uma quantidade de proteína bem elevada. Tem uma diferença, né, nessa proteína? Tem a hipercalórica, Qual é a diferença, doutora Bárbara? A gente tem proteínas isoladas, a gente tem proteínas hidrolisadas, parcialmente hidrolisadas. A diferença é na digestão e a absorção. A forma como você ingere essa proteína, se ela é hidrolisada, parcialmente hidrolisada ou isolada, vai interferir na digestão e absorção. O que a gente leva em consideração? Paciente que tem trânsito intestinal muito bom, que tem uma digestão muito boa, que não sofre de constipação, vai depender do horário que você vai ingerir a proteína e do horário que você vai fazer a atividade física. Cada proteína tem uma indicação diferente para a atividade física, se é antes, se é depois. A gente tem que levar em consideração se você tem alguma intolerância. A gente faz testes, tem pessoas que com a proteína isolada se dão melhor do que com a parcialmente hidrolisada ou hidrolisada e vice-versa. Então, o tipo de proteína que você consome, a forma como ela se apresenta e vai interferir na digestão e absorção. Tem proteínas que já vêm mais ou menos digeridas. Então, quando você ingere, ela rapidamente é absorvida pelo seu músculo. E aí o resultado é muito bom. Então, essas parcialmente digeridas, elas são de rápida absorção. E a gente tem as que não são parcialmente digeridas, que elas vão demorar a absorção. Tudo vai depender da atividade física e do tempo que a pessoa tem entre a ingestão e a atividade física, para a gente associar e agregar o resultado. A gente escolhe a ideal.
Depende A gente disso. vê que não é só tomar, não é só comprar o whey e Tudo tomar. tem uma filosofia. Não é? Tudo tem um porquê. tem. Quando tomar, como tomar, que horas tomar. Tem. É todo um processo. A gente vai ficando por aqui. Produção, coloca na tela o Instagram de doutora Bárbara, o arroba dela. Na sequência vem Conexão Dinâmica, arroba Bárbara Bruna _Nutri, lá você pode conferir mais informações, pode também entrar em contato com a doutora Bárbara. Segue aí, acompanha, porque tem muito conteúdo, não é, doutora, lá? Sim, muito conteúdo. A gente tenta sempre trazer muito conteúdo para movimentar, para as pessoas ficarem cada vez mais instruídas, mais esclarecidas, mais interessadas em entrar nesse mundo da nutrição, tanto para os profissionais como para as pessoas, os pacientes, né? Para as pessoas ficarem cada vez mais tentadas a conhecer um pouco melhor do que é uma alimentação saudável, o que é que eu preciso, como eu devo comer, o que é que eu devo comer. A gente tenta cada vez mais atingir, ter um alcance cada vez maior por isso. Tirando muitas dúvidas por lá pelos posts, né?